meus amigos, mais uma vez estamos aqui para uma aula da série Viajando nos Atlas, aqui do nosso canal Bairro de Fátima News. Se inscreve aí no canal. Bom, essa aula é uma aula que a gente vai utilizar o Atlas Geográfico Escolar do IBGE. Seria uma aula para o terceiro ano do ensino médio. Basicamente, depois que você já explicou todo o processo de industrialização no Brasil, a partir da evolução da economia industrial a cada presidente. O Getúlio Vargas começa a trazer as indústrias de base, aí depois vem o Juscelino para integrar o Brasil com várias estradas e trazendo as indústrias automobilísticas, e depois vem a época do governo militar, em que mais se investiu na mecanização da agricultura. Então essas três fases iniciais do processo de industrialização do Brasil, elas são muito importantes para definir boa parte da ocupação brasileira. Quando a gente está no ensino fundamental, a gente aprende aquela regionalização brasileira em Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Mas o geógrafo Pedro Geiger, professor da UERJ, ele propôs uma outra forma de dividir o Brasil. Ele dividiria o Brasil só em três regiões. Seriam as regiões geoeconômicas ou as macro-regiões brasileiras. Chega pertinho aqui. Tem um pequeno mapinha aqui que mostra como funciona essa divisão regional. Tá aqui, ó, macro-regiões. Se você reparar nesse mapa, essas regiões elas não se utilizam mais como base necessariamente um recorte estadual. Não, você tem estado que parte está numa região e parte está em outra. Então seriam três macro-regiões: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. E por que isso? Porque a partir basicamente a partir do governo militar, a região Sudeste ela começa a se integrar mais à região Sudeste. Se a gente for olhar os outros mapas aqui, a gente vai ver que o Sudeste ainda é o coração do Brasil, no sentido de que todos os fluxos acabam se concentrando no Sudeste. Então vamos ver alguns mapas aqui que podem mostrar isso. A gente tem que pensar o seguinte: para que você tenha desenvolvimento industrial, algumas coisas são básicas. Uma delas a gente precisa ter acesso à energia, né? E acesso a meios de transporte para poder o quê? Escoar essa produção. Sejam ferrovias, sejam rodovias, portos e aeroportos. Então quando a gente olha aqui esses dois mapas, a gente olha o sistema elétrico do Brasil, essa aqui é a parte mais integrada. É a região Sudeste, que se integra parcialmente com a região Sul, e esse aqui é um mapa de 99, já começava a se integrar ao Centro-Oeste. Quando a gente olha a malha de transporte, mais uma vez aqui a gente tem uma grande concentração de portos, aeroportos e estradas nessa área aqui. O Nordeste quase que só se integra ao Sudeste aqui pelo litoral. O Norte quase como se fosse um outro país isolado. E os fluxos saindo do Sudeste, indo para o Sul, indo para o Centro-Oeste do Brasil. Então a gente pode dizer que a industrialização brasileira ela foi marchando para o Centro-Oeste. E aí não teria mais como a gente pensar no Centro-Oeste e no Sul desarticulados do Sudeste. A gente tem que pensar que o Sudeste ainda é o centro financeiro político do Brasil, onde você tem as duas maiores capitais, Rio de Janeiro e São Paulo, e delas partem os fluxos de capitais e de pessoas para outras áreas do país. E essas áreas mais próximas, mais integradas, são justamente o Centro-Oeste e o Sul. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Quando a gente pensa na evolução da malha ferroviária, né, trem, de 1910 até 2000, a gente repara aqui, ó, desde sempre o Sudeste era o centro. O Nordeste, ó, totalmente desarticulado do Sudeste. E o que a gente poderia supor que seria, então temos que essa evolução ela vai partir no sentido de integrar essas duas áreas, ela não aconteceu necessariamente assim. O que houve mais foi uma expansão do Sudeste para o Sul e para o Centro-Oeste, aqui. E o Nordeste continuou lá, meio que isolado depois
se articulando com o Sudeste, mas a expansão foi para o Centro-Oeste e para o Sul. Quando a gente pensa aqui na agroindústria, ou seja, já resultante dos governos militares que incentivaram a mecanização do campo, e eu estou falando disso porque a gente está falando de indústria, não estou falando necessariamente de justiça social. Se a gente for pensar em justiça social, o governo militar, Pedro Militar, foi o pior do Brasil. Mas ele levou a possibilidade daqueles que já eram ricos e eram donos de terra a produzir mais e com melhor eficiência econômica a partir de financiamento de insumos químicos e da mecanização da agricultura. Isso acabou fazendo com que algumas indústrias saíssem do Centro-Oeste, saíssem do Sudeste e fossem em direção ao Centro-Oeste para ficar próximo da produção agrícola. Então, quando a gente olha aqui a agroindústria, em 1999, a gente começa a perceber o quê? Olha aqui, óleos vegetais, por exemplo, soja, a gente pode dizer, ela se expandiu justamente para o Centro-Oeste. Tá vendo? A gente tem aqui fumo para o Sul, a gente tem papel para o Sul, você vai ter aqui açúcar e álcool mais uma vez para o Centro-Oeste e só o arroz vai para o Norte, a indústria do arroz. Então, a gente está tendo justamente o quê? Toda uma área integrada que a gente já não consegue pensar regionalmente nela separada do Sudeste. Por isso, ela está nessa região concentrada que a gente chama de... A gente tem que pensar nessa região concentrada chamada de Centro-Sul, que o Geiger fala. Não dá mais para pensar no Centro-Oeste e no Sul desarticulado do Sudeste, porque estão totalmente ligados economicamente. Aqui, quando a gente olha com o mapa de distribuição da indústria, mais uma vez, a gente vê grande concentração em São Paulo, mas ela foi se expandindo para o Sul e para o Centro-Oeste. Então, é muito comum agora, quando você olha os livros didáticos, eles já não dividem mais o Brasil em 5 regiões. Essas 5 regiões, elas são regiões no âmbito de uma regionalização baseada em atributos da natureza e atributos culturais. Mas economicamente, agora o que a gente usa são as macro-regiões geoeconômicas do Pedro Geiger. É isso. Beijão para todos aí.